De volta com o Jornal Anhanguera, eu vou agora conversar ao vivo com a Nayara Santos, porque hoje de manhã a prefeita em exercício, professora Edna, anunciou algumas medidas que serão tomadas pelo governo municipal. Ela assumiu o cargo na última sexta-feira, quando a Justiça determinou o afastamento de Cristóvão Tormin. Nayara acompanhou isso tudo agora de manhã e vai trazer os detalhes para a gente. Boa tarde, Nayara. Acompanhando a nossa programação. Bom, a coletiva acabou há pouco tempo e a primeira medida que a prefeita em exercício, Edna Aparecida Alves dos Santos, anunciou foi enxugar aí as secretarias. Ela disse que antes eram 21 secretarias, que agora ela vai enxugar para 12. A ideia dela é realmente reduzir aí esses gastos, né? Ela disse ainda que na próxima semana, nos próximos dias, vai realizar uma auditoria, então, nessas secretarias para poder analisar, por exemplo, os contratos firmados, contratos que, segundo ela, são desnecessários. São contratos de vários setores, transporte, alimentação, compra de produtos básicos, enfim. A Edna já exonerou 200 funcionários até o momento de gabinetes e secretários. Ela disse que só no gabinete do Cristóvão Tormin eram 198 funcionários. Então, ela exonerou todo mundo, criou uma nova equipe aí de trabalho. Ela só não informou para a gente, não confirmou para a gente quantos funcionários, então, ela contratou para essa nova equipe, mas disse que está tudo no portal da transparência. Ela diz também que, em relação a essa exoneração de secretários e funcionários de gabinetes, foi uma recomendação do Ministério Público. Aliás, segundo ela, a única recomendação do Ministério Público. A gente lembra que no ano passado, a gente inclusive chegou a mostrar aqui no nosso jornal que o Ministério Público acatou uma denúncia de que teria funcionários fantasmas aqui na Prefeitura de Lusiânia. Então a Edna seguiu aí essa recomendação do Ministério Público e fez essas exonerações. Vamos ouvir então o que ela tem a dizer a respeito desse assunto. Vamos ouvir. No momento foram apenas funcionários do gabinete, que estavam lotados, já com a recomendação do Ministério Público para serem exonerados, uma vez que tínhamos ali diversos funcionários fantasmas. E alguns secretários, porque não tem como você mudar uma gestão, fazer um trabalho diferenciado, permanecendo da mesma forma. Tá certo, então, Thalia, por enquanto as informações são essas, mas a gente volta durante a nossa programação no Anhanguera Notícias, por exemplo, para poder informar mais os nossos telespectadores sobre essa coletiva de imprensa que aconteceu hoje pela manhã aqui na Prefeitura. Eu volto com você. Tá certo, Nayara Santos, que acompanhou isso tudo agora de manhã lá na Prefeitura de Lusiânia. Obrigada, Nayara, bom trabalho para você. E a gente fala agora de economia no quadro No Fim das Contas. Financiar a casa própria tem mais uma opção de crédito, agora boa para quem não gosta de sustos com reajustes das parcelas. Só que o valor começa mais alto do que as outras duas opções. Em compensação, as últimas parcelas são as menores entre os financiamentos imobiliários. Quem mostra para a gente é a repórter Mônica Carvalho. Pegar um financiamento para comprar a casa própria é uma decisão que vai comprometer a sua vida financeira por muitos anos. E dá uma insegurança de não saber se vai conseguir pagar, ainda mais que a parcela pode ser reajustada. Só que desde que os juros e a inflação vêm diminuindo e a TR, que é uma taxa que reajusta as parcelas dos financiamentos imobiliários, está zerada, ficou possível os bancos terem uma linha de crédito pré-fixada. 3 grandes bancos já estão se preparando e a Caixa acabou de lançar esse novo tipo de financiamento imobiliário. Só que os juros são mais altos, né? Os juros realmente são um pouquinho mais altos do que as linhas de IPCA e as linhas de TR. Em contrapartida, o cliente pode ter a segurança de saber quanto ele vai pagar da primeira à última prestação. E com a vantagem de que o risco, o banco que assume. É o risco de um descasamento, de um desequilíbrio econômico, que o cliente hoje, contratando na taxa fixa, ele não assume. Vamos aproveitar e fazer, então, uma comparação entre essas 3 opções de financiamento? Um financiamento de 300 mil, se o cliente for contratar no IPCA, ele começa com uma prestação de em torno de R$ 1.900. Se ele for contratar na TR, ele começa com uma prestação de R$ 2.700. E se ele for contratar na fixa, de R$ 2.900. Por quê? Porque o juro no IPCA ele é mais baixo, só que ele é indexado pelo IPCA. Que é a inflação. Que é a inflação. Um dos índices é o oficial da inflação. Na TR, o juro é um pouco maior do que no IPCA, só que ele é indexado pela TR, que hoje está zero. E na taxa fixa,
que ele começa a pagar um valor ainda maior do que na TR, só que ele tem a segurança da amortização dele ser uma amortização constante e ele sabe quanto ele vai terminar pagando. Falando em últimas prestações, o cliente que começa a pagar 1.900 no IPCA, nas nossas projeções ele termina pagando 2.300 de prestação. Então aumenta. Aumenta. Na TR, a prestação que começaria 2.700 terminaria ali na faixa de 1.100, 1.200 reais. Diminui bastante. Já na taxa fixa, que começaria em torno de 2.900, a prestação termina em 830 reais. Por quê? Porque vai abatendo? Vai abatendo o saldo devedor e o juro é em relação ao valor do saldo devedor e aí a prestação vai diminuindo. Vamos aproveitar que a gente está aqui conversando e tirar algumas dúvidas de telespectadores? Vamos. Alguns compradores, eles conseguem, ao longo da caminhada do financiamento, eles conseguem juntar um dinheiro para abater o saldo devedor, que é o caso da Soraya e do Mauro. Tem um financiamento imobiliário da Caixa e foi lançado um aplicativo para abater saldo devedor, mas existem duas opções, abater no prazo ou no valor da parcela. Seria interessante explicar qual é mais vantajosa. É uma opção muito pessoal, dependendo da condição momentânea do cliente. Tem clientes hoje que a prestação já está um pouco mais apertada, a renda caiu, ou o filho entrou na escola, ou aumentou alguma despesa pessoal. É mais fácil abater a prestação e continuar com o prazo. Mas quem está ajustado com a prestação hoje mensal, eu aconselho a ir cada vez mais diminuindo o número de prestações, né? Porque vai pagar menos juros no total. Exatamente. Vai sair menos caro esse final. Exatamente. Gostaria de saber qual a sua sugestão para abater o valor financiado. Já ouvi dizer que o melhor seria pagar sempre duas parcelas, a atual e a última. Não faz diferença. Não faz diferença. O importante é que se o cliente tiver condições de cada vez mais de amortizar ou de saldo devedor que tem impacto ou na parcela que ele paga ou na quantidade de parcelas que ele ainda tem que pagar, isso sim faz diferença. Agora, em relação a pagar uma ou a primeira ou a última, isso não faz diferença em relação a juro, a saldo devedor de contrato e tudo mais. Além de decidir qual é o melhor formato de financiamento para você, é importante comparar o custo efetivo total, CET, das ofertas dos bancos. Porque dentro dessas 3 letras está tudo. Juros, seguro, taxas. Combinado? Então tá, pessoal. Até a próxima. E a partir de amanhã, a carreta da Hanseníase vai estar aqui em Lusiânia, no centro e no Jardim Gá. Para esclarecer todas as dúvidas dos nossos telespectadores, nós voltamos para conversar com a doutora Elizabeth Pereira, que é a médica responsável pelo ambulatório de Hanseníase no CAIS aqui em Lusiânia. Doutora, a gente vai começar com uma pergunta da Nilce, que é daqui de Lusiânia. Ela contou que o cunhado dela está com uma mancha vermelha na perna, então ela quer saber onde que vai ser o atendimento da carreta. Então, a carreta da Hanseníase, ela vai estar localizada em frente à administração do Jardim Gá, no dia 27 de fevereiro, e dia 28 de fevereiro vai estar em frente à prefeitura aqui em Lusiânia, no centro. E o horário de atendimento? Horário comercial, 8 às 17 horas. A agenda vai ser aberta, vai atender toda a população que tiver com queixas, com sintomas de hanseníase. Uma outra pergunta é se tem uma faixa etária mais atingida pela doença, se existe um sexo também mais atingido. Essa pergunta é da Adriana de Formosa. A hanseníase é uma doença que tem um período de incubação mais longo. Então, assim, a faixa etária, a partir dos 2 anos de idade, você pode ter hanseníase. Por quê? Como o período de incubação é a partir de 2 anos, de 2 a 10 anos, existem casos até de 20 anos de período de incubação, a gente não vê comum em crianças menores de 2 anos. Então, de 2 anos de idade para cima, você pode sim ter a doença. E sexo? Não existe sexo. Qualquer sexo pode ser contaminado. A outra pergunta é se a hanseníase apresenta fatores genéticos, né? Se familiares de pessoas com a doença têm mais possibilidade de também adquirir aí a enfermidade. Essa pergunta é da Mayre, é porque o irmão dela contraiu a doença, né? E ela só percebeu também por causa dos sintomas. Então, já aproveitando, logo em seguida, eu acho que é interessante também reforçar os sintomas, né? Sim.
Antigamente, achava-se que a doença tinha um caráter genético porque tinha muito essa questão familiar. Mas hoje a gente já observa, já tem vários estudos mostrando que não é o caráter genético, é o contato, é o convívio com aquela pessoa no mesmo ambiente por muito tempo. Como é uma doença transmitida por vias respiratórias, você tem que ter o contato contínuo com esse paciente. E aí não existe essa questão do caráter genético. O que existe é imunidade, né? Então já mostra-se que 95% da população mundial não pega hanseníase, somente 5% dessa população pode adquirir a doença por questão de imunidade mesmo. Os sintomas principais, né, para deixar bem claro, né, lesões, manchas de qualquer coloração, mancha esbranquiçada, mancha avermelhada, com alteração de sensibilidade, o paciente não sente o toque, não sente o calor, não sente frio, então mancha com alteração de sensibilidade é uma suspeita de hanseníase, fisgada na pele, dor, aquela dor contínua, localizada no trajeto do nervo, pode ser sintoma de hanseníase, nódulos, placas, que elas não somem com um tratamento, né? Procura um médico, faz um tratamento e a lesão não some, pode ser sim hanseníase. Então esses sintomas são mais característicos da doença, procurar, a carreta vai estar dia 27, 28, mas se não der para buscar a carreta, buscar o postinho de saúde, buscar um atendimento médico. Nós temos um ambulatório de hanseníase no município que funciona de segunda a sexta aqui no CAIS do setor Fumal. Então, teve um sintoma, busca o atendimento. O que é interessante informar que Lusiânia é uma área endêmica, né? A gente mora numa área endêmica de hanseníase. Porém, os nossos casos, hoje nós temos no município apenas 16 casos ativos. E muitos casos de sequela. A gente acompanha muitos pacientes de sequela. Só 16 casos quer dizer que tem pouco na região? Não. Quer dizer que não estão sendo diagnosticados. Então, a gente precisa que as pessoas tenham essa informação, né? Teve um sintoma, suspeita de hanseníase, procure atendimento, tá? Então, assim, quanto antes for feito esse diagnóstico, quanto mais precoce esse tratamento, menos o risco desse paciente ter uma sequela. Então, só para reforçar, quais são os locais onde a carreta vai estar? Então, a carreta vai estar localizada dia 27, na quinta-feira, em frente à administração do Jardim Gá, e dia 28, na sexta-feira, em frente à prefeitura. Certo, então muito obrigada pela sua participação aqui. A gente reforça também, né? Se você não puder ir receber o atendimento na carreta, na quinta e na sexta, pode vir a qualquer momento no ambulatório de hanseníase que fica no CAIS, aqui no setor Fumal, em Lusiânia. Naira Santos para o Jornal Anhanguera, primeira edição. E a gente vai conhecer agora a história do João Gomes. Ele é artesão e trabalha com capim colonial. As mãos habilidosas e o olhar atento é de quem tem muita paixão pelo que faz. João Gomes da Silva, ou melhor, João de Fibra, como é conhecido. É um artesão cheio de histórias para contar. Tudo começou quando ele tinha 13 anos. Desde criança, ele já olhava para a natureza de maneira diferente. Se eu passasse por um cipó, já conseguia imaginar uma cobra, já conseguia passasse por folhas, determinadas folhas eu conseguia imaginar flores feitas com aquilo, arranjos. Então foi nascendo aí esse artesão. Cearense, ele se mudou para o Goiás na década de 1970 e foi no Cerrado que João encontrou a fonte para suas criações, o capim colonial, aquele que passa despercebido pelas estradas de Goiás. E o artesão colhe manualmente a matéria-prima, aplicando técnica de manejo sustentável, tudo isso em respeito ao bioma. Esse capim, na verdade, ele tem em todo o país, mas aqui a nossa região é a única região do planeta que se produz capim, artesanato capim colonial. A gente faz uma coleta desse material, prepara ele, né, e faz o trançado. Se você for usar ele naturalmente, você tem que usar ele no máximo em 5 dias, senão ele estraga. Ou você congela ele para que você possa usar durante todo o ano, né. Aqui tem muito nas regiões de terreno baldio, aqui em Goiás, nas BR, tem muito esse capim. Nas BR, inclusive, há uma suspeita de que ele sirva como um filtro para não deixar o chorume do asfalto chegar até o cerrado. Se você observar, o cerrado é protegido das BR, mas se você olhar, o cerrado mais protegido é onde tem o capim colonial.
e tudo se transforma em lindas peças. É impossível não parar para ver e admirar. São verdadeiras joias que caíram no gosto das famosas, como Angélica, Cláudia Raia e até Fátima Bernardes já ganhou um presente de João. Do Brasil para o mundo, várias peças do artesão estão expostas em museus da Europa. Ainda não fui em Portugal, mas meu trabalho está em Portugal. Inclusive, acho que faz parte de um museu de Portugal, se não me engano. E recentemente, há uma semana atrás, eu cheguei da Itália, porque eu também tinha trabalho na Itália, né? E agora estou fechando uma parceria com os Estados Unidos também. Então, de uma forma ou de outra, o meu trabalho roda o mundo. Depois de ganhar o Brasil e o mundo, o João ficou ainda mais inspirado. Hoje, ele tem cerca de 40 técnicas usando o capim. Pelo menos 10 criações brotam todos os dias na mente dele. Com tantos trabalhos sendo criados assim, esse espaço na casa dele ficou pequeno. Foi aí que veio a ideia de transformar esse quarto em ateliê. E olha, acredite, pessoas de várias partes do país se hospedam aqui em Novo Gama só para conhecer o trabalho do mestre artesão. Do ano passado até esse ano eu recebi aqui acho que mais de 10 pessoas de estados diferentes, entre o Ceará, do Rio, São Paulo, que vinham para cá para estudar a minha história, estudar a vivência, ter uma vivência com o mestre de verdade, né? Como é que é a vivência dele, como é que ele coleta, como é que ele produz, como é que ele faz o tingimento. Então eles vieram pegar um aprendizado comigo. Aos 50 anos, João já realizou muitos sonhos, mas ele tem um em especial que enche os olhos de emoção. Eu tenho uma paixão muito grande pela Fátima Bernardes, né? E eu fiz um pedido a ela que deixasse eu ir até o programa dela um dia para falar do nosso trabalho, né, da nossa luta pelo artesanato. Dedicar um momento para nós, artesão, né? Trabalho realmente muito bonito. O Jornal Anhanguera termina aqui. Na sequência tem o Globo Esporte para você. Uma ótima tarde. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau.